porém, se regozijam, exultam na presença de Deus. Copiosa chuva derramar-te, ó Deus, para a sua herança. Então que isso não, pastor Luiz Henrique, bem-vindo em nome de Jesus. Então, pastor, hoje à noite, o Senhor nosso aqui tome ações, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então fique à vontade. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Na sequência do trabalho, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver, todos abrimos a Bíblia, Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos embriagueis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use este dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; e o que preside, com cuidado; o que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Glória a Deus. Vocês viram o versículo 7 que diz: se o ministério seu é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Nós vamos ver que o professor da escola bíblica dominical, o professor tem que se esforçar. O professor tem que orar pelos seus alunos, tem que jejuar pelos seus alunos, tem que estudar muito a Bíblia, tem que conversar muito com o Espírito Santo. Tem professor que não sabe isso até hoje, né? Você vai ler a lição, vai estudar a Bíblia, você fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus disse que o Senhor é o meu professor. Então, eu não estou entendendo isso aqui. O que quer dizer isso aqui? É assim que lê a Bíblia. Como é que estuda a revista da escola bíblica dominical? Mesma coisa. Espírito Santo, não estou entendendo isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Ensina, me ajuda aqui. Você vai orar? Espírito Santo, ensina aqui a orar, me ajuda a orar. É assim que ora. Tudo você depende do Espírito Santo. O ingresso do professor da escola bíblica dominical. Como é que vai escolher alguém para ser professor da escola bíblica dominical? Quais as qualificações de um professor da escola bíblica dominical? Primeira coisa é desejar. Você deseja ser professor da escola bíblica dominical? Pronto, 50% está pronto. Agora existem certos requisitos para o professor da escola bíblica dominical. Um deles, e o mais polêmico e o que dá mais trabalho hoje, é que o professor da escola bíblica dominical tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí o professor, meu Deus, mas eu não sou professor, e agora? Agora é fácil. Nós vamos orar por Jesus para saúde, você recebe o batismo, pronto, acabou o problema. Era só esse o problema? Por que precisa? Primeiro, que a Bíblia diz que até para servir comida para os outros, para limpar a cadeira da igreja, para fazer parte moral, vocal, qualquer coisa da igreja, tocar, bateria, qualquer coisa, a Bíblia diz: escolhei
cheios do Espírito Santo. Sabe o que é cheio do Espírito Santo? Sabe o que é cheio para Deus? Cheio para Deus é diferente do nosso cheio. Vai enchendo, 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 enchendo. Aí você pronto, derrama. Por quê? Jesus disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará em vós. O que é em vós? Dentro. E convosco. O que é com? Ao lado. Então, o seu Espírito, você nasceu de novo. O Espírito Santo está aí morando em você. Qualquer hora que você quiser falar em línguas, você vai falar. Eu estou lá na rua, dirigindo o carro. Estou do lado da minha esposa, na cama, na hora de dormir. Ela não sabe nem que eu estou orando em língua, porque a altura quem regula é eu. Eu falo a altura que eu quiser. Você está andando na rua, passa alguém igual doido falando sozinho. Não, sozinho não, estou falando com Deus. A Bíblia diz o quê? Quem fala em línguas fala com Deus. Então, é preciso ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ensinar as pessoas sobre o batismo do Espírito Santo. Como é que você vai ensinar uma coisa que você nunca sabe o que é? Nunca nem soube. Você não entende nada disso. Como é que você vai ter uma comunhão com o Espírito Santo, de aprender as lições? O que estão dizendo as lições? Se você não tem nem comunhão com o Espírito Santo, você não conversa com ele, nem ele conversa com você, você não ouve ele falar com você. Então é preciso ser batizado pelo Espírito Santo. É preciso que mais? Professor da escola bíblica dominical, para mim, eu pergunto logo: você já leu a Bíblia todinha, de capa a capa? Fez que nem cupim, em todo lado saiu do outro? Ah, não. Então você não serve a ser professor da escola bíblica dominical. Reconhecendo então a posição a ocupar. Um professor de escola bíblica dominical, ele tem que saber enxergar-se. O que ele é na igreja? Qual a sua importância na igreja? O professor tem que viver aquilo que ele ensina. Professor de escola bíblica dominical tem que ser exemplo para os seus alunos. Exemplo. Professor de escola dominical tem que evangelizar, tem que ganhar almas, tem que jejuar, tem que ser pessoa de oração, tem que ser pessoa que estuda muito a Bíblia. Você tem que ser exemplo para os seus alunos, porque nós estamos ensinando coisas espirituais, coisas eternas. Você faz um importantíssimo trabalho na casa do Senhor, que é ensinar. Não existe coisa mais importante do que ensinar. Mas você não acha mais aqueles professoras antigamente, que ensinavam por amor, não era por salário. Professor de escola bíblica dominical, ele tem que sentir muito amor pelos seus alunos, tem que visitar os seus alunos, tem que orar pelos seus alunos, tem que ajudar os seus alunos nas suas necessidades. Professor de escola bíblica dominical, quando está ali na frente da classe, é o pastor daquelas ovelhas. Tem que ajudar, tem que orar para essas pessoas, tem que visitar, tem que aconselhar. É uma responsabilidade muito grande. Então, você tem uma grande importância na obra do Senhor. Olha, por que você ensina? Então, primeiro, por amor a Deus. A Bíblia diz o quê? Que o amor de Deus nos constrange. Nós passamos a dar a vida pelos outros. Por quê? Porque Jesus deu a vida por nós. Por que você ensina? Por amor a Deus, por gratidão a Deus. Olha, gente, funciona da seguinte maneira: você ensina as pessoas, Deus te revela a palavra dele. Você não ensina para ninguém, Deus não revela nada para você.
Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Plantou, Deus te dá mais semente. Você não planta não, Deus corta a semente. É assim que funciona. Então você ensina para muita gente a palavra de Deus, Deus te revela muito da palavra dele, porque o Senhor ordenou. Então é uma ordem. Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E lá em Mateus ele diz: ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, é uma ordem, ensinar. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, Jesus sempre estava ensinando, e ele usava vários métodos diferentes, mas ele estava sempre ensinando. Ou ele contava uma história, uma parábola, ou ele fazia uma comparação, ou ele fazia uma pergunta para alguém. São vários métodos que você pode usar. Então, classe de escola bíblica dominical tem que ser pequena, tem que fazer pergunta para os alunos, fazer pergunta para o professor, tem que aprender. Você não está ali para escutar. E tem professor também que ofende os alunos. Tem professor que pensa que os alunos são analfabetos. Conhece esse professor? Ele chega, pega a revista e fica lendo a revista dos alunos. Ou seja, vocês são tudo analfabetos, eu vou ler para vocês, viu? Ele fica lendo. Aí acaba o horário, irmão, não deu para explicar tudo. É claro que você ficou lendo. O professor não é para ler revista para aluno, não. Você veio aqui para ensinar a lição. Não é para ler a lição. Lê em casa, você vai estudar. Aí você faz um resumo e traz. Aqui você vai ministrar a lição, ensinar o que a lição quer dizer. Não é para ler revista dos outros, não. Bom, qual o teu propósito no ensino? Olha só que coisa interessante, que eu acho que 90% da escola bíblica dominical não sabia disso. A escola bíblica dominical foi criada para ganhar almas. Que coisa, hein? Se chegar aqui amanhã, hein? Quantas pessoas que não são crentes estarão aqui amanhã na hora da escola bíblica dominical? Provavelmente nenhuma. Nós esquecemos o princípio básico da escola bíblica dominical, que é ganhar almas. Olha, uma classe de discipulado se aprende as coisas básicas da Bíblia. Sobre oferta, sobre dízimo, sobre batismo do Espírito Santo, batismo das águas, tudo, coisa básica. Gente, uma pessoa que não é crente, você trouxer essa pessoa e colocar nessa classe, ela não resiste, ela queria 3 vezes, ela aceita Jesus. Acabou. Tem jeito. Porque a pessoa está ali escutando o ensino da palavra de Deus, bem simples. Então a pessoa se converte, ela vai reconhecer que aquilo ali é a palavra de Deus. É o melhor lugar de ganhar alma na escola bíblica dominical. Assim como o melhor lugar de evangelizar, sabe onde? Chama-se colégio. Sabe quem ensinou para nós? O apóstolo Paulo. Passou 3 anos dando aula lá na escola do Tirano, na Iaca. Gente, não tem lugar melhor do que ganhar aula do que colégio. Você chega lá, vai dar uma palestra. Por exemplo, vou falar sobre hábitos. Lê Romanos capítulo 1. Pronto. Romanos capítulo 1. Você está dando uma palestra sobre hábitos. Está lá, recebeu a recompensa em seus próprios corpos, né, pelo pecado. Só faltou botar o nome Ares lá, né? Então, você vai dar uma palestra, chega na diretora do colégio, o diretor, e fala assim: eu posso dar uma palestra aqui para os alunos? Mas a professora, gente, a diretora está doidinha para você fazer isso. Porque ela não está aguentando mais os alunos batem no professor, pulam em cima das cadeiras, gritam, batem no outro, tem gangue dentro da escola, tem tudo. Eles estão doidos para alguém chegar lá e fazer alguma coisa, falar alguma coisa diferente, chamar a atenção desses alunos para alguma coisa. Eles estão doidos de fazer isso. Experimente. Aí você chega lá e dá uma palestra, você vai pegar 40, 50 alunos, caladinho, escutando você falar. Não tem lugar melhor de evangelizar que esse, não. E a igreja, eu não sei o que não faz, não dá para entender.
É para um lugar melhor que tem. Eu dei aula no colégio de 15 anos. Eu chegava no colégio